Então, bom, primeiro, boa tarde, meu nome é Maurício, eu estou substituindo o Rob aqui, que ele está viajando hoje. E segunda coisa, hoje vai ser uma aula de resolver problemas. Então não tem conteúdo novo, mas a gente vai aplicar algumas das técnicas que vocês viram nas últimas aulas. Tá? Então vamos começar logo com o problema 1. O problema 1 é o seguinte, você tem 1.280 árvores, pinheiros, numa floresta. Uma floresta assim. E ela tem 1.001 por 945. Por 945 metros. E você quer construir 7 campos de tênis. De 20 por 34. 100 pinheiros. E a pergunta é se é sempre possível, tá? Então, primeiro, o que vocês acham? Você acha que é possível? Você acha que você tem um campo de tamanho 1.001 por 945, parece razoavelmente grande, e você quer construir 7 campos que não tenham pinheiros. Mas a dificuldade do problema é que você não sabe onde os pinheiros estão dispostos, né? Eles podiam estar todos de um lado só, todos uniformemente espaçados, coisas assim. E a pergunta é se é possível construir 7 campos de tênis. Então, como é que vocês propõem que a gente resolva esse problema? Qual que é alguma ideia interessante para isso? Se dá para construir 8 campos de tênis. Quantos pinheiros cabem no campo de tênis? Então, o pinheiro você pode pensar como sendo um ponto, mas o campo de tênis não pode conter o pinheiro na fronteira. Então, você não pode ter um campo de tênis assim. E o pontinho aqui do pinheiro. Tá? Mas pensa um pinheiro como sendo um ponto, alguma coisa. Mas então, um campo de tênis pode ter 1.280 pinheiros, né? Um campo de tênis pode. O que a gente quer é o seguinte, a gente quer encaixar 7 campos de tênis pequenos aqui, de modo que não tenha pinheiro nenhum em cada um desses 7 campos. Então, se os pinheiros estiverem todos aqui, por exemplo, por mais que um campo só possa ter um monte de pinheiros, você pode encontrar outros lugares para colocar campos de tênis, sem pinheiro nenhum, e certamente nessa configuração em que está todo mundo desse lado, você consegue encontrar 7 campos de tênis vazios. Porque os campos de tênis são 20 por 34, que é bem menor do que o tamanho do campo. Então a pergunta é, será que não tem, independente do jeito que a gente consiga, que a gente coloque os pinheiros, será que é possível você achar 7 espaços sem pinheiro nenhum? Tá, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente pode pensar em dividir esse campo em um monte de espaços que são do tamanho que a gente quer. Se a gente tiver uma quantidade suficientemente grande de espaços, os pinheiros não vão conseguir ocupar todos os espaços, e aí a gente vai, por causa dos pombos, encontrar 7 desses que estão livres. Então, desculpa. Então vamos fazer o seguinte. Para a gente conseguir se livrar dessa restrição de que o pinheiro não pode estar na fronteira do campo de tênis, a gente vai encontrar campos de tamanho um pouquinho maior. Então a gente vai encontrar campos 21 por 35, só aumentando 1 metro em cada lado. E aí, se o pinheiro estiver na fronteira, não importa, não tem problema, porque ainda tem uma coisa no meio, 20 por 34, aqui, menorzinho, e eu consigo construir o campo de tênis aqui dentro. Então, só para eliminar esse problema de ter um pinheiro na fronteira, a gente vai tentar dividir aqui essa coisa em campos 21 por 35. Só que aí tem um problema. Como é que a gente vai fazer isso, dado que muito provavelmente esses números não são divisíveis por 21 e 35? Vamos fazer a conta primeiro. Bom, eu não sei se eu devo fazer a conta ou se eu devo olhar lá, mas tanto faz. Tá, então 1.001 dividido por 21 dá quanto, mais ou menos? Vamos ver, só para a gente ver se a gente coloca os campos assim ou ao contrário. Mas vamos fazer a conta. Então, é meio vergonhoso fazer a conta no quadro, então eu vou esconder aqui. Tá. Eu prefiro fazer no papel, mas enfim. Tá. Provavelmente é menor que 50, né? Porque 50 vezes 20 já dá 1.000, então... o que? 40 e quantos? 46? Tá, então vamos... Então se a gente... Tá, então vamos ver o que acontece aqui.
945. Vamos dividir os dois números, vá, por 21 e por 35, ou então fatorar alguma coisa aqui. Tá. Então, isso daqui tem uma cara de ser... Isso é o quê? 9 vezes 105, né? Tá. 105 é 3 vezes 35. Então, isso é 3 ao cubo, vezes 5 vezes 7, né? Tá. E isso daqui deveria ser... Bom, isso é divisível por 11. 11 vezes quanto? 11 vezes quanto? Exatamente isso? Quanto? 31? 91 é um número estranho para isso, mas tudo bem, tá, 91. 91. Espera aí, eu vou dividir aqui. 9, maravilha. 11, perfeito, muito bom. 91 tem uma cara de ser primo, né? Mas tem um primo perto de 91 que tem cara de ser primo e não é. 7 vezes 13 dá 91, né? Tá. Tá, então a gente já sabe... Bom, tem um 35 aqui, a gente sabe que a gente consegue encaixar o 35 exatamente aqui, né? Então a gente vai conseguir encaixar 9 campos de dimensão 35. Eu vou aproveitar esse porque aqui não tem um 3, então vai encaixar exato. Então a gente consegue encaixar quantos campos aqui de comprimento 35? Então se isso daqui é 35, a gente consegue encaixar 9 campos por aqui. Então numa fila de comprimento 21, a gente consegue encaixar 9. Quantas coisas de 21 cabem por aqui? 1001 dividido por 21, eu tenho preguiça de fazer de novo, mas eu vou fazer. 4, 84, 16, 1, 7, né? Tá. Dá exato? Não deve dar exato, não. 140, 147. E sobram 14, né? Tá. Então, a gente consegue encaixar aqui 47 campos de comprimento, coisa 21 do lado, e sobra 14. Sobrar 14 é uma má ideia, porque 14 a gente não vai conseguir usar para nada, né? Então, vamos tentar fazer 46 campos aqui. E aí vai sobrar 14 mais 21, vai sobrar 35, provavelmente vai ser útil para o que a gente quer. Tá, então só fazendo a conta, a gente concluiu que a gente consegue colocar 46 campos nessa orientação, 21 para cá e 35 para cá, e aqui sobra 35, tá? Aqui são 46 campos. Campos. Então tá, então a gente teve 46 vezes 9. 9 campos desse lado. Que isso dá quanto? 460 menos 46 dá 412? E 14, quer dizer? É isso? Isso. Tá. Então a gente conseguiu encaixar 414... Não, 414 está muito pouco. Será que eu peguei o número certo? Deixa eu ver. Eu multipliquei pelo que eu queria mesmo? Deixa eu ver. Aqui a gente consegue 46 campos, comprimento 21. Né? E aqui tem 35 vezes 9. Oh, isso não é 9, desculpa. Isso não é 9, certo? Tá faltando um fator de 3. 27, 3, e agora dá 1.242. Né? Tá. E aí aqui sobra 35 e a gente vai conseguir dividir o resto de algum outro jeito. Tá, então 35, 21 aqui, quantas coisas vai dar? Então vamos dividir isso por 21, tem um fator de 21 aqui, sobra 9 vezes 5, 45, então tem mais 45 campos. Então a gente consegue mais 45 campos. Isso daqui dá 1.287, certo? Então por essa divisão aqui, então a gente colocou campos de 21 por 35 aqui e 35 por 21 desse lado, a gente conseguiu exatamente 1.287 campos. Que a gente era para achar 7, mas no máximo 1.280 deles são ruins. Ou seja, onde ruim é ter um pinheiro tipo dentro. Se ele tiver um pinheiro na fronteira, a gente está bem, porque a gente aumentou já o tamanho do campo que a gente precisava. Então, um pinheiro na fronteira, você pode encontrar um 20 por 34 lá dentro, que está tudo bem. Então, obviamente, como a gente só tem 1.280 pinheiros, no máximo 1.280 desses campos que a gente encontrou são ruins, tem um pinheiro dentro. Então, sobraram 7 bons, a gente consegue encontrar 7 campos, 20 por 34, sem pinheiros. Tá?
Problema 2 é... Você tem um torneio de tênis. Tá, tem alguma coisa desse problema que vocês querem que explique de novo? Alguma coisa assim? Tá tudo claro nessa coisa? Tá. Então, tem um torneio de tênis. E sem empate. E tem 14 jogadores e cada um joga com todos os outros exatamente uma vez. E a gente quer encontrar 3 jogadores. Ok. 14 jogadores. Tá. É verdade que existe grupo de 3 jogadores. Tá, ok. Todos os outros 11 jogadores. 11 perderam de alguém do grupo. Tá, então a pergunta é essa. Se você tem um jogo... Todos jogam todos contra todos. Tá, então o problema 2 é esse. Desculpa ter escrito assim em tanto detalhe, mas você tem um torneio de tênis, todo mundo joga com todo mundo e são 14 pessoas no total. É sempre verdade que tem um grupo de 3 pessoas, tal, que todos os outros caras perderam de alguém, pelo menos? Todos jogam contra todos uma vez só? Uma vez só, exatamente uma vez. Exatamente. Tá. Então, se vocês quisessem encontrar esses grupos de 3 jogadores, qual que é uma ideia de como começar, por exemplo? Pegar os 3 que ganharam mais. Né? Tá, pegar os 3 que ganharam mais é uma boa ideia. Só que o negócio é que, se você pega os 3 que ganham mais, pode ser que eles tenham ganhado das mesmas pessoas, certo? Então vamos começar pegando só o primeiro que ganhou mais. E depois a gente vê como é que a gente vê o resto. Tá, então, suponha que o jogador P1 ganhou mais. Tá? Então, de quantas pessoas ele ganhou? Qual uma cota para quantas pessoas ele ganhou? Quantas partidas tiveram aqui? 3 pessoas, 3, ao todo, só que 3 vezes 14, 91. 91, 7 vezes 13, exatamente. Muito bom, muito legal. Parabéns. Não, mas exatamente, a gente tem 14 escolhe 2, né? Porque você escolhe 2 jogadores, tem que ter uma partida entre eles. E 14 escolhe 2 é exatamente 91. Então, P1 ganhou. Quantas partidas? São 14 jogadores. Ele ganha no mínimo 8, né? Porque... Pode ter empate, né, no jogo. Então, imagina, se todo mundo ganhar 7... Desculpa, pode ter empate na classificação. Não é que pode ter empate em cada uma das partidas, mas pode acontecer de... Pode acontecer, né? O cara ganhou 1 ponto numa partida, o outro ganhou 1 ponto em outra, eles os dois vão ter 1 ponto no final. Mas, bom, se todo mundo ganhasse 7 pontos, isso daria 7 vezes 14, 7 vezes 14 dá 98, eu acho. Né? Tá. Então, 98 é uma quantia perfeitamente razoável de pontos. Mas a coisa é que se todo mundo ganhar no máximo 6 pontos, então você tem 6 vezes 14, 6 vezes 14 dá 60, 24, dá 84, que é menos do que os 91 que teriam que ser distribuídos. Então, a gente sabe que alguém ganhou pelo menos 7. E talvez 7 seja possível por esse argumento simples de contagem, né? Não tem nada que exclua. Então P1 ganhou pelo menos 7. Então se você escolher só o P1, você já sabe que tem 7 jogadores que perderam dele. Então você tem um P1 aqui, e agora esse P2, P3, P4, P5, P6,
7 e P8 ganharam. Então esses já foram cuidados. O que a gente faz com os outros agora? Tem P9, P10, P11, P12, P13, P14. Agora, o que eu quero dizer com já consideraram, desculpa por não explicar, é que esse jogador já tem alguém no grupo que ele perdeu pro cara, ele perdeu pro P1. O P3 perdeu pro P1, o P4 perdeu pro P1, todos esses perderam pro P1. Eu já não preciso mais me preocupar com encontrar alguém que ganhou de cada um desses jogadores. Então agora sobra do P9 até o P14. P9 até o P14 a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode encontrar quem ganhou mais desses caras aqui, ignorando todas as outras partidas, e continuar o procedimento. Então quantas partidas tiveram aqui? Aqui a gente tem um grupo de 6 jogadores. Né? Você escolhe 2, que deve ser 15 mesmo. É verdade, tá? E aí a gente tem 15 partidas. Então a gente sabe que tem alguém que ganhou quantas? Bom, como a gente tem 6 jogadores, se o cara fizesse 2 pontos, se todo mundo fizesse no máximo 2 pontos, você teria distribuído no máximo 12 pontos. Então você sabe que tem alguém que ganhou pelo menos 3. Tá claro? Ou quer que faça mais? O que eu estou dizendo é, se todos os jogadores... Esquece que o torneio envolveu esses jogadores também. Olha só para essas partidas. Foram 15 no total. Se todos os jogadores tivessem feito no máximo 2 pontos, a soma dos pontos no torneio inteiro, nesse pedaço de torneio, seria 12, porque tem 6 jogadores, 2 cada um. Mas a gente sabe que tiveram 15 partidas. E cada partida distribui 1 ponto. Então, não pode ser 2, alguém tem que ter feito pelo menos 3. Esse argumento não exclui o 3, porque 6 vezes 3 é 18, que é maior que 15. Né? Então a gente sabe que, por exemplo, P9, sem perda de generalidade, eu posso chamar o cara que ganhou mais de P9. P9 ganhou maior ou igual a 3 partidas. Claro, aqui eu supus que o P1 ganhou exatamente 7 na hora de fazer essa figura. Né? Tá? O que não é verdade, necessariamente. Porque se ele tivesse ganhado mais, a situação, por um lado, seria mais fácil, porque eu tenho menos gente para eliminar, mas, por outro lado, eu teria menos partidas no resto do jogo. Então, eu vou primeiro supor que P1 ganhou... Suponha que P1 ganhou exatamente 7 partidas. E a gente vai fazer a conta agora. Depois a gente faz os outros casos, eles vão ser mais fáceis. Então, se aconteceu isso, se P1 ganhou exatamente 7 partidas, o P9 ganhou pelo menos 3. Então, o P9, por exemplo, ganhou do P10, P11 e P12. Tá? Tá rápido demais? Vocês querem que explique de novo? Tá tudo ok? Tá. Então, ele ganhou pelo menos 3 partidas. Bom, e aí só sobraram 2 jogadores. Alguém ganhou de alguém aqui e você escolhe ele para ser o terceiro. Né? Então... Por exemplo, P13 ganhou de P14, você escolhe P13 e acabou. Ou poderia acontecer do P1 ter ganhado 8 partidas. Tá? E aí, a figura muda só um pouquinho. O P1 ganhou até do P9. E agora, quantas partidas tinham para cá? Desculpa, deixa eu desenhar melhor isso. P7, P8, P9, P10, P11... P13, P14. E aí, agora eu estou supondo que o P1 ganhou 8 partidas. A gente sabe que ele ganhou pelo menos 7. A gente já fez o caso que ele ganhou exatamente 7. Agora vamos fazer o caso que ele ganhou 8. Então ele cobra até o P9, ele ganhou do P2 até o P9. E a gente tem P10, P11, P12, P13 e P14. Tiveram 5 partidas aqui, né? Desculpa, tiveram 5 jogadores aqui, né? Então tiveram 10 jogos, né? 10 mesmo? 10, tá. Tiveram 10 jogos aqui. Bom, você tem 10 jogos, 5 jogadores, você só sabe no máximo que cada um cara ganhou 2, porque 5 vezes 2 dá 10, que é a quantidade de... É 10 mesmo? Tá tudo certo, né? Eu acho. Então você sabe que tem alguém aqui que tem 2 pontos, que ganhou de 2 outras pessoas. Aí vai acontecer a mesma coisa, né? Pega o cara que ganhou mais, ele ganhou pelo menos 2 jogos. Então o P10 ganhou, por exemplo, do P11 e do P12. E aí sobraram 2, um cara ganhou essa partida, você coloca ele para ser o terceiro. Tá, então P8 é a mesma coisa. E
Se você supõe que o cara ganhou 9 partidas, vai ser mais fácil ainda. É outra análise de caso, mas é uma análise de caso mais simples, tá? Então, meio que, a menos que vocês queiram que eu faça agora, vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar um cara maior, vão ter 4 partidas, você tem uma determinada quantidade de pontos, o jogador que ganhou vai ter... O jogador que mais ganhou nesse pedaço vai ter uma determinada quantidade de pontos e o troço vai funcionar. Tá, antes de eu passar para o próximo problema, eu tenho a leve impressão de que eu estou falando rápido dessas coisas. Tá tudo ok? Tá ok? Tá certo? Bom, tá. Se tiverem alguma coisa, pode perguntar. Eu vou fazer primeiro o problema 4. O problema 3 é um pouquinho mais chato. Mas... Tá, então... Imagina que você tem uma circunferência, que isso daqui não é uma circunferência, claro, mas vocês podem imaginar que isso é uma circunferência. E a gente vai pintar todos os pontos do bordo, quer dizer, da própria circunferência, né, com N cores, tá? Então você escolhe para cada um dos pontos aqui da circunferência uma cor de N, de um total de N. E a pergunta é, existe um trapézio monocromático? Ou seja, existe um trapézio tal que todos os 4 vértices dele têm a mesma cor? O que vocês acham? Tá, imagina que pinte os pontos de C com N maior ou igual a 2 cores. N igual a 1 é trivial, né? Existe trapézio com vértices em C. Em C. Todos da mesma cor? Dessa vez tem muito mais cara que existe, né? Só porque você tem muito ponto. E você só tem uma quantidade finita de cores. Como é que a gente faz? Pode falar. Então, vamos lá. Só voltando para cá, ele estava verificando os casos maiores aqui, muito obrigado por verificar. Ele disse, imagina que o P1 ganhou 10 partidas, tá? Então você já eliminou de cara até o P11, certo? Então você ainda tem o direito de escolher 2 caras para o seu grupo de 3, e você só quer que cada cara que não está no grupo tenha ganhado de alguém do grupo, né? Então você ainda tem 2 caras para escolher, esse que é o ponto-chave. Então, por exemplo, o P12 ganhou do P13, por exemplo. Certo? Teve alguém que ganhou de alguém aqui. Vamos dizer que o P12 ganhou do P13. Aí você escolhe o P12 e o P14. Mas o P14 pode ganhar do P12. Sim, na verdade, a pergunta é só se existe um grupo de 3 jogadores, tal que todos os outros 11, ou seja, quem não está no grupo, perdeu para alguém do jogo. Então, por exemplo, o P14 está no grupo, o P14 pode não ter ganhado de ninguém. Ou pode ter ganhado de todo mundo, não sei. Mas ele está aqui no grupo, tá? Então a pergunta aqui não requer nada a respeito dele. Não sei se faz sentido. Eu acho que tá. Então é isso. E os casos maiores são a mesma coisa. Os casos maiores você pode escolher todo mundo que falta. Mas obrigado pela pergunta. Tá. Existe trapézio com vértices em C todos da mesma cor? Então, aqui a gente tem uma quantidade bastante grande de pontos, a gente tem uma quantidade não enumerável de pontos, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer um argumento finito, a gente não vai usar que tem infinitos pontos, a gente só vai usar que tem uma quantidade suficientemente grande. Então vamos tomar um polígono, chama P, polígono regular, com N mais 1, N quadrado mais 1 vértices.
Ó, a ideia é o seguinte, aí vamos pegar um polígono regular com uma quantidade suficientemente grande de vértices. Ignorem isso aqui, eu só sei disso porque eu li ali esse valor, mas vamos tentar pegar um polígono regular com uma quantidade suficientemente grande de vértices, e depois a gente esquece isso daqui. Vamos colocar x por enquanto. O que a gente sabe sobre esse polígono? Bom, se você olha um pedaçozinho aqui, de pontos e liga, bom, imagina que o polígono tem esses vértices. Eu sei que não vai dar para ver porque o polígono tem bastante. Imagina que esse polígono tem esses vértices. Então, eles são pedaços do polígono. Se eu peguei um pedaço de tamanho n mais 1, pelo menos, então eu sei que tem n da mesma cor. Ou tem 2 da mesma cor, né? O que a gente sabe? Então, por exemplo, esse e esse são da mesma cor. Mas mais ainda, a gente sabe o seguinte. A gente sabe que se eu olhar uma quantidade suficientemente grande de pedaços aqui, então, se eu fizer esse pedaço aqui, eu achei 2 que são da mesma cor. Eu faço o pedaço de novo, eu acho outros 2 que são da mesma cor. Só que poderia acontecer de que aqui a distância entre os caras que têm a mesma cor é 4, e aqui a distância que os caras da mesma cor é 1. Poderia acontecer que as cores fossem diferentes, e poderia acontecer que a distância entre os caras fossem diferentes. O que a gente vai querer fazer é achar 2 caras cujo arco compreendido entre os pontos é de distância igual, tipo comprimento igual, quer dizer, e não só isso, mas que as cores são iguais, porque aí a gente liga esse a esse, esse a esse, e esse a esse. Se isso daqui for igual a isso aqui e as cores forem iguais, a gente tem um trapézio monocromático, né? Porque esses lados aqui vão ser paralelos. Tá? Tá claro? O que eu estou dizendo é, se a gente encontrar 2 arcos de comprimento igual, aqui e aqui, e todos os 4 pontos da mesma cor, então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um trapézio. Tá? É porque aqui os arcos não tem lá muito comprimento igual, mas se eu fizer isso, eu vou ter um trapézio, certo? Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai tentar dividir aqui em espaçamento igual, vai tentar encontrar um polígono regular, de modo que as cores desse troço e desse troço sejam iguais. Tá? E os comprimentos sejam iguais também. Tá, então vamos lá, vamos fazer o procedimento. Eu afirmo que... Bom, vamos com calma aqui. Você pega... Só para repetir o argumento, se eu tenho n mais 1 pontos aqui, você tem 2 da mesma cor, por causa dos pombos, certo? Eles vão estar a uma determinada distância. Esses 2, por exemplo, podiam ser da mesma cor. E aí você olha mais n mais 1 pontos, esses 2 aqui podiam estar pertinho e serem da mesma cor. Mas quantas escolhas de distância, se eu olho grupos de tamanho n mais 1, quantas escolhas de distância eu tenho entre os pontos que são da mesma cor? N, né? Eles vão estar a uma distância no máximo n, certo? Tipo, se for esse com esse mesmo, que não é possível, é 0, até o outro extremo é n. Né? Então, a distância máxima em quantidade de pontos que eu tenho que percorrer de um para o outro é no máximo n, e a quantidade de cores é no máximo n. Então, se para cada pedaço de segmento de tamanho n mais 1 eu associar um par que me diz a cor do par, que tem cor igual, e a distância entre os pontos, eu tenho n possibilidades para isso aqui, n possibilidades para isso aqui. Então, se eu tiver n quadrado grupos, n quadrado mais 1 grupos, eu vou ter 2 grupos que têm a mesma cor do par e a mesma distância entre os pontos. Tá? Então, se eu vim aqui trocar x por n mais 1, n quadrado mais 1, eu posso dividir os pontos do polígono em n quadrado mais 1 partes de n mais 1 vértices. Cada parte vai ter 2 vértices de cor igual. E como tem n quadrado mais 1 partes, vão ter 2 partes, tal que os caras que têm cor igual estão à mesma distância e têm a mesma cor. Então, essa coisa daqui, por exemplo, se isso daqui for verde e a distância 4, vai ter
para uma determinada escolha de cor e de número, vai ter outro cara aqui, que também está à distância 4, e também é verde, os pares, certo? Não, provavelmente não, eu estou confuso. Você me ajuda, por favor, porque aí eu sei o que eu estou explicando de errado. Não, mas é certo que vai ter algum outro que tenha tamanho 4 ou uma cor igual? É porque é o seguinte, a gente tem n quadrado escolhas desses. Você tem n escolhas para a cor do par. Então, eu olhei um cara de comprimento n mais 1, então eu sei que eu posso associar uma cor a esse pedaço de comprimento n mais 1 e uma distância entre pontos de comprimento n mais 1, tal que tem 2 pontos lá dentro que estão a essa distância e ambos têm essa cor, por causa dos pomos. Como eu tenho n quadrado escolhas no total, ou seja, eu tenho n escolhas de cor de pontos e n escolhas de distância entre os pontos, se eu tiver n quadrado mais 1 grupos desse, vão ter 2 que vão ter a mesma cor e a mesma distância, por causa dos pombos de novo. Então, por exemplo, aqui vai ter vai ter um par AB, e aqui essa cor é a cor A, e essa distância é a distância B. Em outro lugar vai ter um par que tem a cor A, de novo, e a distância B, de novo. Então, esse cara daqui, que você ligar, esse é esse, e esse é esse, vai ser um trapézio monocromático. Tá? Deixa eu amarrar o sapato aqui, que eu tenho problemas para amarrar sapatos. Tá. Tá. Faz sentido, então, o problema? Se a gente considerar uma quantidade suficientemente grande de pontos espaçados, você olha grupos de tamanho n mais 1, vão ter 2 de cores iguais, e como você tem uma quantidade suficientemente grande de grupos também, você vai ter 2 grupos que têm a mesma cor e a mesma distância entre os pontos que são iguais. Então você consegue encontrar um trapézio monocromático aqui. Tá? Tá claro? Se não tiver claro, pode falar. É sério, fala, por favor. Tem tempo, eu juro. Sim? Tá ok? Tá, bom, enfim. Eu acho que eu expliquei isso meio estranho, mas como vocês não estão perguntando, eu vou passar. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. E aí tem mais um problema aqui, que é de novo, você vai pegar agora você vai pegar n pontos numa circunferência. Tá? E aqui o Pn. Toda vez que eu falar de Pn mais 1 nessa coisa, vai ser a mesma coisa que P1, tá? Então, você andar 1 depois do N, você volta para 1. E agora... Bom, antes deixa eu voltar para esse problema, que eu acho que ainda tem bastante coisa para discutir dele. Dúvidas, por favor. Tá claro? Quer que escreva o que foi feito aqui? Você acha que facilitaria a entender? Tá. Cada grupo de tamanho n mais 1 tem 2 cores iguais. Você tem n quadrado mais 1 grupos, então tem 2 grupos que têm a mesma cor e a mesma distância entre os pontos, porque você só tem n quadrado escolhas para esses 2 parâmetros. Tá. Vamos lá. Então, esse outro problema é o seguinte. Você tem n pontos numa circunferência e agora você vai colorir todos os segmentos entre esses pontos, de modo que, se esse segmento tem uma cor, bom, vai usar 2 cores só. Se esse segmento aqui tem uma cor, você transladar ele por uma unidade, transladar ambos os extremos do segmento por uma unidade, vai ter a cor contrária. Então, por exemplo, se P1, P2 é azul, então P2, P3 é laranja, tá? Então, só para ser formal, PI, PJ é laranja, Si só Si, PI mais 1, PJ mais 1 é azul. Tá? Então só tem 2 cores. Que são azul e laranja. Tá? Então, essa coloração tem essa propriedade.
A primeira pergunta é, para quais valores de n existe tal coloração? Uma coloração com essas propriedades. Então, o que vocês acham? Vamos fazer exemplos pequenos, então, para ver o que pode acontecer, tá? Vamos fazer um caso bem pequeno, que é n igual a 3. 1, 2, 3. Se você escolher essa cor como sendo azul, tá? Essa cor forçosamente tem que ser laranja, porque isso é esse segmento transladado de uma unidade, tá? Então essa cor tem que ser azul e essa cor tem que ser laranja. Absurdo, né? N igual a 4. O que a gente pode fazer aqui? N igual a 4. Aqui, se eu fizer azul, aqui forçosamente tem que ser laranja. Aqui forçosamente tem que ser azul. Aqui forçosamente tem que ser laranja. Até agora não teve contradição nenhuma. Eu ainda tenho 2 pares a pintar, né? Aqui pode ser... Bom, se aqui for laranja, aqui pode ser azul. E não tem absurdo nenhum, porque esse laranja implica esse azul e implica esse laranja. E até agora está tudo bem. Oi, desculpa? Se vale para todo impar? Bom, vamos fazer para n igual a 6. Vocês já devem suspeitar, pelo exemplo n igual a 3, que para n ímpar não vale, dá a volta. Vamos fazer para n igual a 6. 1, 2... Eu tenho problemas para fazer sem polígonos regulares. Tá. Vamos lá. Se esse daqui for azul, esse daqui vai ser laranja, esse daqui vai ser azul, esse daqui vai ser laranja, esse daqui vai ser azul, e obviamente não vai chegar em contradição nenhuma. Mas onde vocês acham que está a contradição aí? No n igual a 6. Oi? Tá, vamos olhar o que acontece com as diagonais. Se eu desenhar esse daqui, ele vai ser azul, por exemplo. Então, transladando de uma unidade, esse daqui vai ter que ser laranja. Esse daqui vai ter que ser azul. Esse daqui vai ter que ser laranja. Ferrou. Tá? Então, suspeita-se o quê? O que vocês conjecturam, dado aqui? Oi, desculpa, fala. Posso. Não é única. A coloração não é única. Tem mais de uma maneira de fazer ela, se é essa a pergunta. Mas eu posso fazer de novo o exemplo do quadrado sim. Você escolhe uma cor. Bom, eu só estou querendo construir uma coloração. Então eu vou escolher uma cor e ver o que ela força para as outras. Então eu escolhi aqui azul e aqui força laranja. Porque a coisa é o seguinte, você tem uma cor, tipo, isso daqui é azul, só se transladar de uma unidade o segmento, muda a cor. Não, mas você tem que mudar o outro ponto. Oi? PI mais 1, PJ mais 1. Não, por exemplo, numera aqui os pontos lá. P1, P2, P3. P1, P2, P3. O P2 vai repetir de novo, vai ser P4. Só tipo P1 que vira Não, P2. tá. I aqui é igual a 1 e J é igual a 2. Então, P1, P2 é laranja, só se, P2, P3 é azul. É uma coloração... Tá, é confuso mesmo, mas aqui é uma coloração nas arestas, não é uma coloração nos vértices. Então, talvez a maneira mais fácil de intuir isso seja... Você tem um segmento, você translada ambos os pontos extremos em uma unidade. E aí a cor muda. Talvez eu tenha entendido errado o problema, então deixa eu ler de novo só para conferir. Cadê? Tá ali. Eu não sei se vocês têm esse papel também, mas em todo caso tem aqui. De modo que PI e PJ é vermelho, se somente se PI mais 1, PJ mais 1 é azul.
Então é isso mesmo. Mas está claro agora? Tá? Tá ok? Desculpa, você tinha falado alguma coisa quando eu perguntei qual era a conjectura? Só potência de 2? Na verdade, a gente vai mostrar daqui a... Bom, a gente já mostrou que se você pega uma coisa que não é múltiplo de 2, o P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5, até dar a volta, dá uma contradição na cor da aresta P1, P2. Foi isso que a gente mostrou primeiro. Então tem que ser múltiplo de 2. O que a gente mostrou depois, com aquele exemplo do 6, foi que as diagonais dão uma contradição quando? Bom, vamos olhar qual foi a diagonal que a gente pegou no exemplo 6. A gente mostrou o seguinte. O que é que eu fiz? Eu peguei aqui a PI. Tá, então a gente já sabe que N é par. Então vamos escrever N igual a 2M. Tá? Então eu peguei PI e peguei o ponto antípoda, que era o PI mais M. Certo? E eu disse, isso daqui tem que ser azul. Aí a gente foi seguindo, e PI mais 1, PI mais M mais 1, tinha que ser da outra cor, desculpa. O PI mais 1 e PI mais M mais 1 tinha que ser laranja. E aí, fazendo isso M vezes, se M for ímpar, vai vir ao contrário. A gente vai concluir que o segmento PI mais M, PI, vai ter que ser laranja, o que é absurdo. Né? Então, as diagonais... Pois é, a quantidade... Tipo, se você for andando com as diagonais, você não volta em M. O ponto é o seguinte, se você anda com coisas de comprimento 1, quando é que você volta para o começo? Você volta em N passos. Mas com as diagonais, você volta em N sobre 2 passos. Então, N sobre 2 também tem que ser par. Tá? Então, não vai ter aquele problema de contradição com as diagonais se N for da forma 4K. Se N for múltiplo de 4. Tá? Será que é verdade sempre que quando N é múltiplo de 4 é possível colorir os vértices? Quem vota em... Oi? Vamos tentar fazer com 8 e ver o que acontece. Se bem que 8 já tem uma quantidade razoavelmente grande de pares, então talvez não seja um exemplo mais instrutivo. Mas vamos tentar fazer com 8 antes. A gente podia tentar provar direto, mas enfim. O que vocês preferem? Tentar provar direto ou fazer com 8? Bom, tem que fazer uma votação agora. Oi? Vamos fazer com 8, tá. Você falou não fazer com 8. É porque a gente já fez para 4. Se a gente fizer para 12, vai dar um determinado problema. Porque tem N escolhe 2 pontos. Vai ser meio chato. Mas vamos fazer para 8, então. Tá, a gente já sabe que essas coisas aqui... Essas coisas não dão contradição. Então, se eu escolher aqui azul, aqui tem que ser laranja. Aqui tem que ser azul. Aqui tem que ser laranja. Azul. Laranja. Azul. Laranja. Agora, eu vou ser tendencioso e vou escolher de um determinado jeito essa aresta aqui. Se eu escolher isso azul, isso daqui é forçosamente... Bom, então vamos lá. Esse daqui tem que ser forçosamente laranja, porque é uma translação do outro. Então, esse daqui tem que ser forçosamente azul. Então, esse daqui tem que ser forçosamente laranja. Esse daqui tem que ser forçosamente azul. Esse daqui tem que ser forçosamente laranja. Esse daqui tem que ser forçosamente azul. Esse daqui tem que ser forçosamente laranja. Até agora está tudo bem. Né? Porque voltou e esse aqui tem que ser forçosamente azul. Falta bastante coisa. Esse daqui eu vou escolher como azul, tendenciosamente de novo. Então, vai ser chato, né? Bom, o ponto é... Tá, desisto. Mas o ponto é que se a gente escolher as cores de todas as arestas, partindo do I até metade do troço, tipo, se eu escolher daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, tudo azul, então não vai ter contradição nenhuma. A gente pode mostrar isso agora. Tá? Então, como é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente vai escolher PI mais 1, até PI mais 2K. Lembra que N é igual a 4K, então
dependendo da paridade de I. A gente já viu que se eu escolher PI, PI mais 1 é azul, então PI mais 1, PI mais 2 tem que ser laranja, claro, só pela definição. Então eu vou escolher azul se I for ímpar, por exemplo. Tá. Se isso assim, né? Então, como é que a gente faz para mostrar que isso daqui... Primeiro a gente tem que mostrar que a gente não tem uma contradição aqui, né? Então, o ponto é só que... Como é que a gente vai mostrar que não tem uma contradição? A gente só tem que mostrar que quando você dá a volta, você não tem um absurdo, né? Quando você anda mais passos, você não tem nenhuma contradição em dar duas cores para o mesmo ponto. Então vamos lá. O que é que eu estou dizendo aqui? PI, se eu olho um segmento PI, PJ, eu posso pensar nele como um segmento PI, PJ mesmo. Tipo, bom, quando eu olho aqui, eu estou mandando pintar de dois jeitos. A distância entre I e J é no máximo 2K. Então só vai ter um absurdo quando J for igual a I mais 2K. Eu só estou mandando você pintar de um jeito, no caso contrário. PI, PI mais 2K, será que a cor disso daqui é igual à cor de PI mais 2K PI? Bom, sim, porque I e I mais 2K têm a mesma paridade, né? Eu falei, pinta isso daqui de uma cor, azul, se for ímpar, e vermelho se for par, e pinta isso daqui se I mais 2K for ímpar ou se I mais 2K for par. Então vai ser a mesma cor. Oi, fala. Não é a mesma aresta? Então, primeiro a gente está verificando que essa coloração está bem definida. Ou seja, que a gente não deu duas cores para a mesma aresta sem querer. Porque eu disse, pinta de azul se for da forma I mais 1, ou I mais 2, I mais 2K. Mas eu também disse, se você olhar o primeiro segmento como sendo I mais K, eu também disse, pinta PI mais K, PI mais K mais 1, até PI mais K, PI mais 3K, porque vai até... Eu disse, pinta isso daqui de uma outra cor. Eu estou dizendo, como foi a mesma cor, não importa o fato do cara PI, PI mais 2K aparecer aqui e aqui. Não tem absurdo. Então isso é uma coloração válida. Essa que eu construí parcialmente. Não só é uma coloração válida, como então a gente mostrou, a gente caracterizou exatamente os pontos em que... os N's em que existe uma determinada coloração. N igual a 4K. Como? Construir uma coloração, se o cara for múltiplo de 4. O cara for múltiplo de 4 é importante porque I e I mais N sobre 2 tem que ter a mesma paridade para essa coloração funcionar. E a gente acabou de mostrar aqui, olhando as diagonais e os caras consecutivos, que se o cara não for múltiplo de 4, dá problema. Se o cara não for par, dá problema só os consecutivos, porque você consegue cores contraditórias para as arestas, I mais 1. E dá problema com as diagonais se o cara sobre 2 não for par. Tá? Então, a gente mostrou, caracterizou aqui as coisas. Os N's tal que isso tem uma coloração. Agora a pergunta é a seguinte, a parte B dessa questão. Que eu apago. Tá. Qual que é a parte B? Eu quero que vocês me digam se é possível num caso que tem uma coloração válida, claro, pega I e J, dois vértices, dois pontos quaisquer na circunferência. Tá? I e J. É verdade que existe um caminho laranja de comprimento no máximo 3 entre I e J? Vocês acham que sim ou não? Quantidade de arestas, desculpa. Deixa eu ver se é essa a pergunta mesmo. Tá, então a gente tem que mostrar que qualquer coloração com essa propriedade é tal que, dados quaisquer dois pontos, existe uma linha poligonal de no máximo 3 segmentos, todos laranjas unindo os dois pontos. Tá? Então pega I e J, e eu vou andar para lá só para poder pegar o giz laranja, que eu não sei onde está mais. Cadê o giz laranja? Bom, finjam que rosa e laranja são a mesma cor, porque eu perdi o giz laranja. IJ, então, o que acontece? Bom, primeiro a gente pode supor que de I para J, essa aresta é que cor? Bom, primeiro deixa eu dizer, eu quero mostrar que existe caminho de tamanho com no máximo 3 arestas
3 arestas ligando o IAJ. Caminho vermelho, ou no caso azul, tanto faz. Ok? Então eu posso supor que essa aresta daqui não é azul. Claro, senão teria um caminho de tamanho 1. Então, tá. Como é que vocês pretendem chegar de I a J, então? Só para... Quer dizer, com 3 arestas, quer dizer que tem 3 arestas na circunferência entre I e J. Então, tipo, esse caminho é válido, se ele fosse azul. Eu desenhei com X errado, desculpa. Esse caminho é válido. Esse caminho também é válido. Mas um caminho que tivesse 4 segmentos no meio. Tá. Não seria válido. Tá, então, o que vocês acham? Será que é possível? Bom, é meio estranha a pergunta, então é possível, vamos tentar construir, vamos tentar mostrar. Como é que a gente poderia tentar chegar de I até J? A gente pode andar por qualquer aresta que a gente queira. Então lembra, a figura é a mesma ali, né? Então tem N pontos, por exemplo, eu posso pensar em desenhar N igual a 8, que nem a gente tinha. Vou desenhar com N igual a 8. N igual a 8 é péssimo para ver o caso geral, porque tem muito pouco ponto, mas... Enfim, imagina que eu quero... É péssimo até porque você consegue, a menos que o ponto seja tipo, você consegue chegar em 3 passos de jeito idiota, mas enfim. Vou desenhar mais pontos. Tá, imagina que eu quero vir daqui até aqui. Então, sem perda de generalidade, porque senão estaria tudo acabado já, isso daqui não é azul. Como é que eu consigo chegar lá? Bom, com 3. Eu posso tentar subir um pouquinho e descer um pouquinho, né? Para ver se eu tenho sorte. Então, ou essa coisa daqui é azul, ou essa coisa daqui é azul, né? Pela construção. Então, vamos descer pela coisa que é azul, supondo que a azul está para baixo, por exemplo. Se estivesse para cima, a gente sobe, não tem problema, dá igual. Agora, o que a gente consegue fazer? Bom, a gente pode tentar olhar... Tá, então, o que aconteceu? Eu disse que tinha um dos 2 vizinhos que era azul, né? Vai ter um problema de paridade já, daqui a pouco vocês veem, mas... Vamos tentar vir daqui para cá, tá? Ou daqui para cá, e ver o que acontece, certo? Então, ou essa coisa daqui é azul, ou essa coisa daqui é azul, certo? Uma das duas. Por quê? Porque isso é um transladado de uma direção disso, tá? Então, ou essa é azul, tá? Ou essa daqui é azul, ou essa é azul. Bom, se essa for azul, eu ganhei, certo? Se essa daqui for azul, eu estou meio que ferrada, porque... Tá, eu posso andar para cá, eu posso andar para cá, mas e daí? Então, o que a gente pode tentar fazer? Vamos pensar. O que vocês acham que dá para fazer? Então, a gente já sabe que a gente pode andar um pouco para o lado, né? E depois... Bom... A gente também sabe que desse lado vale a mesma propriedade. Ou seja, que ou essa coisa daqui é azul, ou essa coisa daqui é azul. Por exemplo, essa coisa daqui é azul. Tá? O que a gente pode tentar fazer agora? Bom, se eu conseguir vir daqui para cá, eu consigo andar. E eu ganho, né? Mas a gente também sabe que essa coisa tem que ser azul, porque essa coisa é rosa, né? Mas aqui tem um sem perda de generalidade que eu roubei na história, né? Esse é azul, sem perda de generalidade mesmo. Agora, esse podia ser azul ou esse podia ser azul. Se esse for azul, eu ganhei por isso aqui. Certo? Então, eu não posso supor que esse daqui é o azul. Eu tenho que supor que esse daqui é azul. E agora, o que eu faço? Você vai ter uma das 2 diagonais desse trapézio. Uma das 2 diagonais desse trapézio aqui, né? Não, né? Quer dizer, é isso, porque isso é uma translação. Então, uma das 2 diagonais do trapézio é azul. Né? Então, se essa for azul, eu ganhei. Se essa daqui for azul, eu ganhei também. Eu acho que tá ok.
Mas é engraçado porque na lista ele pede para dividir em casos, dependendo se I e J for par ou ímpar. Eu acho que eu não consigo ver nessa prova. Isso aqui, de fato, é sem perda de generalidade, porque você pode olhar a figura ao contrário, se foi diferente. Aqui não era sem perda de generalidade, mas a gente considerou os dois casos mesmo. Se aqui fosse azul, você fazia alguma coisa. Então me parece ok. Você só considera as arestas vizinhas e as coisas do trapézio e você consegue um caminho azul. Tá? Tem alguma... E todos esses caminhos que eu considerei tem comprimento 3, no máximo. Faltam 10 minutos, então antes de passar para os problemas, para a gente tentar resolver os outros problemas lá do final, perguntas, por favor, sobre algum desses 4 que a gente fez agora ou sobre alguma outra coisa que vocês queiram perguntar. Nada? A Fala. coloração que você arranjou no caso geral ali. Sim. Eu ainda não entendi direito qual foi o segundo passo que você fez. Tudo bem, você ligou o PI a todos os outros. Isso. Isso. Só que a outra parte você fez. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu ligo essa cor, eu pego esse vértice, eu estou determinando a cor desse, desse, certo? Quando eu ligo esse vértice, eu estou determinando a cor desse. Quais são as cores que eu determinei 2 vezes? Porque se eu determinei 2 vezes, as 2 determinações têm que ser iguais. Do contrário, vai dar problema, eu não tenho uma coloração válida. Mas nota que, para eu determinar 2 vezes, esse cara tem que estar à distância, no máximo, metade na circunferência. Então, I daqui para cá tem que ser no máximo metade da circunferência, e I daqui para cá tem que ser no máximo metade da circunferência também. Então, os únicos vértices que podem dar problema são... As únicas arestas que podem dar problema são as arestas que ligam pontos antípodas. Certo? Essa coisa daqui só determina cores uma vez, exceto quando as arestas são antípodas. Tá? O que é que eu estou dizendo? De novo, a única coisa que... Lembra desse exemplo do n igual a 4, de n igual a... Sei lá qual foi que a gente fez? N igual a 6? Deu problema nos vizinhos, não foi? Então, se a gente puder falar de paridade de um ponto, de um I, se fosse ímpar, isso é par, eu ando de novo, é ímpar, aí dá problema. Mas se eu puder falar da paridade de um vértice, o único problema que pode dar nessa minha coloração aqui é de eu pintar essa aresta de uma cor e depois eu olhar ela ao contrário e pintá-la de outra. É isso que eu estou falando. Então eu estou conferindo que essa aresta e essa aresta são da mesma cor quando eu pinto assim. Mas a gente já tinha visto que se n é múltiplo de 4, intuitivamente por ali e na prática por aqui, a gente olhando as paridades de I e I mais 2K, já tinha visto que a gente está dando a mesma cor para a aresta. Então a aresta é válida. Essa coloração é uma coloração válida. E ela claramente satisfaz a propriedade, porque se eu tenho PI e PI mais 1, o próximo cara vai ser PI mais 1, PI mais 2, ele tem cor diferente, porque eu colori de acordo com a paridade do extremo da aresta. Tá, legal. Então vamos resolver um problema antes. Já está acabando, faltam 7 minutos, alguma coisa assim. Vamos resolver um problema. Acho que... Eu não sei se eu pego o primeiro ou o último. O primeiro e o último são as escolhas óbvias para pegar. Mas vamos começar com o último, então. O primeiro é parecido com o primeiro que a gente fez aqui, então eu deixo para o final para vocês darem uma olhada. Eu dou uma sugestão e deixo para vocês completarem. Ok. Então o problema é o seguinte. Você tem os números de 1, 1 meio, 1 terço, 1 até 2012, 1 sobre 2012, no quadro. E você pode fazer a seguinte operação. Você pode escolher 2 números x e y, apagar eles e substituir eles por x mais y mais x vezes y. Tá? A pergunta é, quais são as possibilidades? Imagina que você faz isso, então você apagou 2 e colocou um número, tem um número menos no final. Então uma hora acaba se você continuar repetindo. Quais são as possibilidades de resultado final? Então quando chegar com um número só no final, qual é o número que pode estar lá? Faz sentido a pergunta? Então, por exemplo, vamos fazer num caso pequeno, sempre fazendo um caso pequeno é uma boa ideia, mas depois eu falo a prova para o caso geral. Então imagina que a gente tem 1 meio e 1 terço. Qual par vocês querem que eu apague? 1 e 1 terço.
Então a gente vai substituir por 1 mais 1/3, mais 1 vezes 1/3, né? Isso dá 1 mais 2/3, dá 5/3. Então a gente vai ter 5/3 e 1/2 no quadro. Então agora eu tenho que escolher os 5/3 e 1/2 e fazer. Então eu vou substituir por 5/3 mais 1/2 mais o produto dos dois, 5/6. Certo? Quanto é que é isso aqui? 6, 10 mais 3 mais 5, 18, 6, 3, né? Tá. A primeira pergunta é: será que se eu fizesse por outro caminho, eu conseguiria outro resultado? Vocês acham que... Você pode, por exemplo, primeiro você soma 1 e depois fatora. Aí tem esse caso. Vamos supor que você pegasse para 3. Então você poderia fazer a mesma coisa, só somar mais um resultado e podia fatorar. Somar mais 1 ao resultado... É o resultado intermediário, você está falando, 5/3? Por exemplo, aqui x mais y mais y. Ok. Se eu somar 1, eu consigo escrever isso aqui como 1 mais x ou mais y. Perfeito. Se você pegasse esse x mais y mais xy e pegasse e fizesse a mesma coisa, só que com outro número, um z, pode ser fatorado como x mais 1 mais y mais 1 mais z mais 1 menos 1. Tá. Então você está me dizendo que... Até 2012 vezes. Perfeito. Em particular, você está me dizendo que não depende da ordem que eu escolho. Sim, isso é verdade. E a prova é essencialmente essa mesmo. Então você está me dizendo que se eu pegar xy e depois um z, um outro z aqui, sei lá, e eu fizer primeiro xy, então eu vou conseguir esse número aqui. Que você pode escrever, eu vou conseguir esse número desse jeito. Se eu fizer com z, eu vou conseguir 1 mais x, 1 mais y, 1 mais z, menos 1 também. Que não depende de quem eu escolhi primeiro e quem eu escolhi depois. Então tá certinho, é exatamente essa prova. Então, se eu, por exemplo, só para formalizar a coisa, se eu definir essa operação como x mais com bolinha y igual a x mais y mais xy, o que você acabou de mostrar foi que essa operação é associativa, né? Você acabou de mostrar que x mais y mais z, bom, isso aqui é igual a 1 mais x, 1 mais y, 1 mais z, menos 1. E isso é igual a x mais y mais z. Né? Então, não importa como eu coloco os parênteses numa expressão assim, está tudo certo. E claramente pegar xy e pegar y e x é a mesma coisa. Então, no final das contas, você vai conseguir, como você falou mesmo, você vai conseguir 1 mais 1 vezes 1 mais meio até 1 mais 1 sobre 2012, né? Não é isso? Legal, é isso aí mesmo. Então você consegue esse número só. Só que uma coisa que não... Bom, essa coisa, olhando para o caso geral, é uma dedução esperta, funciona, mas a gente ainda tem que tentar deduzir uma fórmula para esse número. Ou, não precisa, você sabe que tem uma escolha só de valor e o número vai ser esse. Desculpa, é menos 1, né? Tá, primeiro, deixa eu perguntar, tá claro o que ele fez? Então, se você olha x mais y mais xy, isso é 1 mais x, 1 menos y menos 1. Se eu pego esse número e faço a operação com z de novo, ou seja, se eu faço... Deixa eu apagar aqui para... Imagina que agora eu tenho x mais y mais xy no quadro e fiz com z. Quanto é que isso daqui dá? Bom, isso daqui dá z, porque z é o primeiro cara, mais isso, mais o produto dos dois. Mais o produto dos dois, que dá zx, zy e zxy. Isso daqui como isso tinha essa fatoração, eu não precisava ter feito essa conta toda. Eu podia só ter feito 1 mais x, 1 mais y menos 1, mais z, mais o produto dos dois, né, que é 1 mais x, 1 mais y, z. Menos 1, né? Foi mal. Z. E aí é fácil de ver... Bom, isso daqui é 1. Desculpa. É isso vezes 1 e isso vezes z. Então, fatorando, isso daqui dá 1 mais x, 1 mais y, menos 1 vezes
mais z. E aí menos esse z daqui, mais esse z. Isso daqui dá igual a 1 mais x, 1 mais y, 1 mais z. Menos 1 menos z mais z, menos 1. Né? Foi isso que você falou. Não sei se tem um jeito mais fácil de... Deve ter um jeito mais fácil de fazer a conta, mas... O ponto é que não depende de quem você escolheu primeiro ou quem você escolheu por último. No final das contas, você chega numa expressão que é simétrica em x, y e z. Então, se eu escolher primeiro o x e depois o y, eu vou conseguir a mesma expressão. E aí... bom, falta um... E aí a gente chega nessa expressão daqui, no caso 2012. Então a gente chega em 1 mais 1, 1 mais meio, 1 mais... até 1 mais 1 sobre 2012, menos 1. No caso particular 3, a gente deu uma sorte de dar 3 mesmo. Vamos tentar fazer para um caso tipo 4, agora que a gente sabe o que dá, para ter certeza de que a gente quer provar o que a gente acha que a gente quer provar. Claro que não dá para ter certeza, né, mas... E aí, se for isso mesmo, a prova vai ser uma indução, provavelmente, ou alguma coisa mais esperta. Mas uma indução certamente funcionaria. Então a gente sabe que 1 mais 1 mais 1 mais... Oi? Desculpa, se você faz a distributiva, acaba que você corta o denominador com o numerador do próximo número. Tá, então vamos lá. Vamos fazer no caso geral direto, então, já que você está... Tem 1 mais 1 até 1 mais 1 sobre n. Menos 1, né? E a gente quer comparar... Suponha que a gente provou que isso daqui é igual a n por indução, tá? É verdade que 1 mais 1, 1 mais 1 sobre n, mais 1, menos 1 é igual a n mais 1? Isso que a gente quer provar, né, por indução. Então, tá, vamos lá. A gente só vai... Isso daqui é n mais 1, então a gente pode pegar esse termo daqui e substituir por n mais 1. A gente pode pegar esse termo e colocar aqui n mais 1. Então, isso daqui dá n mais 1, menos 1, igual a n mais 1. Então, a gente verificou o que a gente queria por indução. Né? De fato, se você substituir isso daqui na expressão do cara maior, multiplicar por isso, vai fazer o que você falou, de cortar os denominadores, e a gente vai conseguir o n mais 1. Tá? Então, a gente mostrou aqui, por indução, o resultado é n. Deve ter um jeito mais bonito, mas o jeito mais natural, eu acho, uma vez que você consegue fazer a conta para casos pequenos, é sempre... Além disso, essa resposta é única pela observação anterior. É única pelo que observamos. Pronto, acho que é isso. Já deu 5h30, então a aula de hoje acabou. Obrigado.